Fala pessoal, estamos aqui no Paulista Show e hoje estamos trazendo uma pessoa mais do que especial e já me deu até um presente aqui, ó, o livro do Rogério Ponte dos Silêncios. Antes da gente iniciar a nossa gravação aqui no podcast, eu vou apresentar para vocês quem é o Rogério. O Rogério Estevão, ele é um escritor e autor do livro Ponte dos Silêncios, uma obra que convida o leitor a refletir sobre os seus medos, desafios e principalmente traz a essência para que ele busque o significado da vida. Seja muito bem-vindo, Estevão. Muito obrigado. Estevão, agora, para quem vai te assistir, eles vão se perguntar da onde que veio a ideia de criar um livro chamado Ponte do Silêncio. Então, o livro Ponte do Silêncio, ele surgiu de uma ideia de uma cidade do interior de Minas Gerais, onde eu nasci. Lá tem uma ponte que tem vários nomes que dão a ela, mas fato é que essa ponte as pessoas vão lá se matar. E desde criança eu convivi com isso, né, com essa ideia dessa ponte, do mistério que rondava ela. Então os moradores locais falam sobre ela, sobre várias coisas sobre ela, que ela tem alguma coisa misteriosa e tal, e a partir daí eu achei que valia a pena escrever. E de onde que a ponte, você teve essa ideia e você trouxe para o livro? O que representa a ponte no livro? Então, essa ponte é assim, né, essa ponte ela é física, mas o livro traz você refletir sobre vários aspectos, né, de ponte, né, do que a ponte traz no cotidiano, né, da gente. O que seria uma ponte para a gente? Ela tanto tem o aspecto físico, quanto também tem o aspecto espiritual, emotivo, aquela coisa toda de fazer refletir sobre várias coisas. E para quem quer conhecer você como escritor, quem é o Rogério, para a gente entender de onde que veio essa motivação de escrever um livro desse? Então, quando eu penso sobre escrever, eu poderia dizer que eu sou um escritor? Não, eu acho que eu sou um cara abençoado, que teve a oportunidade de escrever sobre um assunto desse aqui, e grato a todos, porque você escrever e alguém ler é um respeito muito grande. Alguém parou, perdeu tempo, 1, 2, 3 horas, sei lá quanto tempo, para ler um livro inteiro, né? Esse livro, 192 páginas. Então, eu não posso dizer que eu sou um escritor, acho que eu sou um cara abençoado, entende? É só isso, não acho que eu sou. E meu respeito às pessoas que leem, né? Bom, então eu já considero uma pessoa privilegiada, porque eu vou ler o seu livro, tá bom? E a gente vai fazer novas gravações, porque eu vou entender ainda mais sobre a mensagem que você está trazendo no livro. Mas se você fosse trazer algumas informações importantes para que as pessoas consigam entender exatamente qual que é a essência que você trouxe para esse livro. Então, esse livro ele traz uma pegada assim de suspense. Você vai pegar desde as primeiras páginas dele até o final. Vai ter muito suspense, mas vai ter muita reviravolta. Muita coisa que vai, inclusive, chamar você a refletir sobre todos os aspectos. Ele não é direcionalmente um livro, como eu diria, mais do lado espiritual, nada disso, mas o conteúdo dele em si, ele traz a reflexão sobre vários aspectos da vida, de como as coisas andam, como elas funcionam, né? E não, resumido em uma história de uma pessoa que viveu ela, né? Eu tentei trazer aí o mais real possível a imagem de Antônio, né? Que segue nessa aí, ele convive. E eu também tentei trazer um aspecto de alguém que não fosse da cidade, quem não habitasse, que não estivesse habitando ali, que não sabe do que acontece ali, né? Para ele ter a própria vivência. E paralelo a isso, eu trago também o leitor a refletir, se colocar na pele do Antônio, tendo a mesma ótica que o Antônio teve quando chegou à cidade, vestindo a mesma camisa que ele está vestindo, sentindo o que ele está sentindo ali. Porque a trajetória dele faz a pessoa refletir sobre isso. Então,
Esse é o aspecto que eu quis passar. E quando você fala do Antônio, quem é o Antônio no livro? Então, Antônio é uma pessoa metafórica, né? Mas ele existe lá, que é tanto essa é uma das reviravoltas, que vai entender depois, que sai de São Paulo, né? Que recebe uma oportunidade, tinha acabado de se formar numa universidade, e resolve para essa cidade interior lá, a convite para trabalhar na empresa. E aí, o que que acontece? Ele, no caminho, ele já começa a ter algumas coisas misteriosas quando ele tenta visitar a ponte e tal. Esse Antônio, ele passa a investigar, querer entender a situação toda ali e tal, mais por curiosidade, né? Porque eu acho que também está dentro de todos nós, né? O desejo de entender, o desejo de saber o porquê daquela coisa ali. E aí, ele se envolve nessa trama, assim pode-se dizer uma trama, que cheia de contextos diferentes, né? E leva a pessoa a fazer várias interpretações do final. E você consegue trazer para a gente se ele teve alguma superação? Eu acho que escrever já é uma superação em si. Porque a gente tem a ideia fictícia de que você está escrevendo o livro e que você já tem o livro pronto. Aí você diz, peraí, mas para eu tomar a decisão X, eu preciso de aconteça Y. Então, você acaba sendo só coautor do seu próprio livro. Porque você acha que você tem domínio do que você está fazendo. Não tem. Às vezes, no livro, você cria um personagem para matar depois. Só que no meio do caminho você se apaixona pelo cara que você mesmo criou ali e fala, como é que eu mato esse cara? E às vezes tem situações, né, que deste livro mesmo alguém disse, puta, por que você fez isso? Mas faz parte do trabalho, né? Faz parte de você estar ali. E eu acho que até como humano, entender que você está escrevendo uma história, mas você não é o Deus da história. Você não tem o poder de controlar tudo. Então você é sujeito a intempéries, é sujeito a esbarrões, encontrar com um ou com outro. E aí é nesse contexto que dá essa reflexão, entendeu? E quando você traz esses pontos importantes para a gente aqui, teve algum momento quando você estava escrevendo o livro, você se identificou com o personagem? Sim, Qual momento foi sim. esse? Essa conexão de sair, né? Eu fiz o trajeto inverso, eu era de Minas, vim para São Paulo. Antônio sai de São Paulo e vai para Minas. E eu consigo entender assim, alguns pontos do que ele passa durante ali, né? Quando eu vim para São Paulo há muito tempo atrás, a primeira vez que eu fui lá, eu fui com um carro velho, né? E Antônio, quando vai para lá fazendo o trocadilho, ele vai com carro velho. Então, tudo isso relembra muito da minha trajetória nesse aspecto. E se você for trazer e compartilhar com a gente quais foram os desafios, tanto início, meio e fim, ao escrever essa obra? Eu não sei se eu poderia dizer, ao escrever a obra, eu tive. Primeiro é tempo, porque eu não estava ainda convivendo assim com essa situação. Então, eu tinha que conciliar o livro com trabalho, com estudo e com várias coisas, né? Então, esse já é uma deles que foi assim. Mas eu diria que eu tive o maior problema mesmo foi na hora de publicar. Porque eu recebi proposta de duas publicadoras que patrocinariam meu livro, porém o livro sairia lá na loja para a pessoa comprar entre R$ 59,90 e R$ 89,90. Aí eu pensei, pô, eu sou um escritor novo, estou escrevendo aí mais por diversão do que por outra coisa. Aí um livro desse chega lá, o cara chega lá, observa o livro, peraí, desse aqui que eu não conheço, 89, esse aqui que é conhecido, que sei das obras e tudo, custa R$ 40. Então, esse foi um desafio, entende? E o que representa essa obra para você hoje? Eu acho que é vencer obstáculos. É iniciar e terminar. Porque a gente tem vários e vários motivos para desistir de tudo, né? Eu levei muito tempo escrevendo, mas eu coloquei em meu coração que eu ia encerrar. Então, tudo que a gente começa, encerrar. Então, aí eu acho que até entra a superação, né? Quando você me perguntou lá atrás, aí talvez a superação está em isso, de começar e terminar. Porque motivos para deixar pelo caminho são muitos, né? Então, eu realmente consegui chegar ao final. Então, esse para mim é uma das coisas mais importantes. E hoje, depois que você teve a iniciativa de criar e escrever uma história,
O que você acha que as pessoas podem aprender ao ler o livro? Então, quando você está lendo, eu acho que concentrar no que está pedindo. E o que eu quero que as pessoas sintam é a mesma emoção que o Antônio chegou. Porque você vai vestir a camisa do Antônio do começo do livro até o final. Então, você é chamado a refletir sobre o que você vai sentir do começo ao fim de ler. Então, o mesmo que ele sentiu, a mesma emoção, né? Às vezes eu recebo pessoa que fala assim, nossa, eu estava lá no livro, cara, eu pude ouvir a tua voz lá. Então, cada um vivencia de um jeito, né? Então, essa é uma das coisas que eu gostaria que estivesse ali. Quando você fala de emoção, traga pra gente características dessa emoção para que a gente consiga entender logo no começo, nas primeiras páginas, o que a gente espera. Então, quando você começa a ler esse livro, você sente você fala, pô, o que aconteceu nesse livro aqui que parece que ele está ao contrário, né? E aí, no primeiro momento, você deseja não entrar no personagem. Só que, involuntariamente, você acaba entrando. Lá na frente, você entra no personagem porque ele acaba falando direto com você. Porque uma vez que eu te dei a fala do meu personagem, você é meu personagem. Porque toda vez que você for ler, que você falar, que ele estiver falando, você vai sentir você mesmo falando, né? Então, do começo ao fim desse livro, ele vai ter essa pegada. O que mais que trouxe a emoção e o que as pessoas acreditam ser mais importante aprenderem no livro? O que mais te trouxe como uma realidade de que você vive e que você transmitiu para o livro? O que mais te emociona? Então, tem toda essa trama, ela se desenrola numa cidade interior chamada Minas Gerais, chamada Nova Lima, em Minas Gerais. Essa cidade, ela é uma cidadezinha, ela tem uma parte já mais desenvolvida e a outra bem interiorzão, que é da época que eu me lembro. Então, uma das coisas assim de Antônio, que acabou vindo para mim, é que a mesma sensação, a mesma emoção que eu acho que eu sentiria numa situação quando ele chega na cidade de Nova Lima, né, a mesma emoção que ele sentiu, eu acho que eu sentiria e também tentaria fazer exatamente como ele fez. Quando ele chega, ele ainda é emocionado da estrada, aquela coisa toda, ele chega e vai para uma pousada onde tem um incidente, né? E esse incidente aí ele se projeta a tentar resolver, e aí depois tem uma outra situação que acontece que ele se barra e não vai. Então, esse sentimento de eu tô lá, eu tô fazendo, que é o mesmo sentimento que eu acho que eu teria. E quando você traz o Antônio como um personagem do livro, você acredita que quando as pessoas estão em um determinado capítulo do livro, elas começam a ter vontade de terminar? Porque uma coisa a gente lê a primeira página e a gente fala assim, não, calma aí, não faz sentido pra mim. Outra coisa, a pessoa lê a primeira e fala, caramba, eu preciso saber o que vai acontecer agora. E por isso que eu acho que o drama, ele traz essa curiosidade do que vai acontecer. Qual que é o momento em que você acredita, quando o leitor estiver com o livro, fala, acho que essa parte aqui ele vai ficar curioso para saber o próximo capítulo. Realmente é isso, né? Eu tenho... é porque eu gosto de escrever para quem não gosta de ler. Porque a pessoa que gosta de ler, ela lê até pro tédio. Tá escrito, eu vou ler, e não importa se é uma boa história ou se é ruim. Mas a pessoa que não lê, é um esforço monumental para ler. Então, o que acontece? Tem um amigo meu que eu mandei, antes de terminar, ainda estava no manuscrito, eu mandei para ele, né? E ele disse para mim, ô irmão, manda para mim aí e tal, que eu quero ver. E eu falei, tá, eu mando a metade do livro, ele vai ficar um ano com isso ali, depois ele descarta, nem vai querer o resto, né? E aí, 4 ou 5 dias depois, ele me liga, cara, pelo amor de Deus, manda o resto do livro, como é que acontece assim, por que aquilo lá? Então, isso que é importante, essa emoção, essa parte da pessoa sentir, eu tenho que continuar. Então, ele, para mim, é o exemplo de um leitor inesperado, porque se a história fosse ruim, ele teria parado no começo. Não, ele leu tudo e não só leu, como comentou. Então, é isso aí que eu acho que é válido, né?
Não, com certeza. E assim, quando até por uma questão também de passar esse conhecimento que você tem, certo? Então, a pessoa hoje que ela não tem o costume de ler, qual dica que você passaria para essa pessoa? Você pode até olhar para a câmera e trazer, trazendo como se fosse algo motivacional, para que a leitura consegue salvar vidas. Sim, Se você tem uma história que traga que consegue passar uma visão do que você está pensando, a pessoa ela cria também um norte do que ela pode fazer, até mesmo em questões de inspiração. sim. Qual informação que você consegue compartilhar com a gente? Então, primeiro que hoje o desafio de leitura é tremendo. Hoje, porque a informação ela vem pronta, né? Então, quando você precisa realmente ler, entre ler e você ter o conteúdo ali ao vivo, né? Aliás, em imagem, nós sempre vamos preferir isso. Então, mas para quem quer aprender a gostar de ler, porque ler não é só informação, isso tem mexer com o cognitivo, né? Fazer terminações nervosas, porque quando você começa a ler, várias áreas do seu cérebro ali começa a trabalhar ao mesmo tempo. Então, primeira coisa é assim, para quem não gosta de ler, existe um livro chamado Livro para quem não gosta de ler. Exatamente, porque ele vem com histórias curtinhas e resumidas. Então, só que quando você entra nessa situação, o que acontece? Você vai se interessar por conteúdos pequenos. Aí, à medida que vai crescendo, né? Eu acho que vai complicando. Mas eu acho que o ideal para começar é por esse. Agora, uma boa história, ela te aguça mais do que o livro, desse livro. Se você pega um livro e você não tem o hábito de ler, mas aí você pega um livro ali que te faz ser preso na emoção, te traz para dentro dele, o que acontece é outra situação. Você acaba lendo porque você quer saber o que vem. E você não quer saber se vai dar vontade de tomar um café, se vai dar vontade de esfregar os olhos, que vai dormir. Você só quer seguir em frente, né? E assim, na sua experiência, você acha que existe um canto que a pessoa gosta de ler, ou no momento do almoço, ou é mais no horário de dormir? Qual que você acha assim que é o melhor momento de principalmente ler o seu livro? Então, o meu livro, você toma cuidado quando fala o local, né? Eu tenho uma amiga que estava lendo esse livro, e ela trabalha no escritório aqui em Osasco, e aí ela estava lá, e ela parou o trabalho dela, estava encerrando, mas o escritório estava aberto, a amiga entrou, ela estava lendo, e ela ficou presa na leitura. Aí a amiga tocou o nome dela, deu um pulo, porque, como eu disse, esse livro ele tem vários pontos de suspense, tem vários momentos ali que vai te prender naquilo ali. Então, eu acho que não é um livro com um suspense pesado, é um suspense leve. Mas eu acho que na hora de dormir, quem é meio Insônia, né? então acho que é melhor não. Mas viagem, né? Viagem, eu acho que não tem muito nada a ver também a pessoa usar esse. Não tem. Mas quem for mais sensível, melhor não. Porque se ele trazer realmente uma mensagem que a pessoa fica 100% intertida com aquilo, não vai dar sono, que ela Sim, vai querer continuar, certo? sim. E hoje esse livro, ele já está sendo vendido em alguma plataforma ou é só físico? Como é que funciona essa questão da venda para você? Não, ele já está sendo comercializado na Amazon, no Mercado Livre, e agora eu estou fazendo para colocar também no Eclamp. E para pessoa que quer o livro físico? Ela tanto pode comprar no Mercado Livre como na Amazon, ou se quiser me ligar, eu mando diretamente para ela, e aí eu já mando com dedicatória e autógrafo. Entendi. Esse livro, quando a pessoa lê, ela passa um feedback para você. Qual feedback que você hoje lembra que fez mais sentido você receber? Então, essa semana mesmo, né? Eu cheguei para trabalhar, tinha uma fã lá esperando. Eu nem sabia que tinha fã, nem sabia que podia isso. Mas, aí eu Tem cheguei lá, uma estava fã já. esperando. E
Você que é o Rogério? Sim. Ai, não sei o quê, aquela coisa toda. Eu li seu livro, é maravilhoso, não sei o quê, eu tenho físico, eu quero que você faça autógrafo para mim, não sei o quê. Então, sempre estão, inclusive essa mesmo me torturou praticamente, porque me fala sobre isso, sobre aquilo, e puxando, nossa, eu gostei. Ela falou, quando eu li o seu livro, eu achei que era uma porcaria. Quando eu ia ler o livro, eu falei, vou ler porque eu tenho que ler, mas é uma porcaria. Depois ela, nossa, me surpreendeu imensamente. Ah, então foi um feedback assim que te marcou. Sim, sim. Assim, vamos lá, eu não sou daquela que tem, eu nem sabia, né, que tem fã. Então, aí, de repente alguém chega, nossa, eu sou sua fã. O cara pensa duas, meu Deus. Isso te motivou a continuar? Com certeza, com certeza. Inclusive, essa pessoa disse, eu tô querendo o outro, como é que eu faço para pegar o outro, né? Inclusive, ela comprou os dois. Ela já comprou os Os dois. dois. Aí você, assim, pra gente que tá aqui, pras pessoas que vão te assistir, tem novos livros aí em pensamento que você já tá começando a produzir? Como é que tá? Sim, inclusive esse livro mesmo, ele faz parte de uma trilogia. Esse é o primeiro. No entanto, quando você lê esse livro, ele vai ter começo, meio e fim. Se parasse por ali, não ficaria devendo em nada, porque vai ter começo, meio e fim. Mas como ele faz parte da trilogia, eu procurei trazer para a trilogia a mesma situação, a mesma coisa que eu fiz nesse, começo, meio e fim. Se alguém não leu um e leu dois, ele vai entender a história dali até o dois. Só que quem leu o dois vai ficar interessado em saber do segundo, porque tem alguns links que eu deixei no um, que tá ali, que quem não lê não vai perceber e tá tudo certo. Só vai chamar a consciência quando ele lê o dois, que ele vai entender que tinha muita coisa lá atrás ainda. Mas quem leu um, o dois ou o três não vai sentir falta. Agora, obviamente, que quem lê os três vai entender magnificamente. Quem, por exemplo, trazendo uma coisa, não tem muita coisa a ver, quando você lê o Harry Potter, por exemplo, você lê um, ele acaba a história ali, começa, meio e fim. Né? E aí, quando começa a segunda história, é outra situação. Então, a mesma coisa. Porque eu acho ruim quando alguém escreve uma obra e deixa ela inacabada para continuar no outro. Esse não, ele foi pensado para ser uma trilogia mesmo. E se você fosse descrever exatamente, trazer alguns pontos importantes para quem é o seu leitor? Assim, faixa etária, é homem, mulher, qual que são as profissões que geralmente se encaixa mais para esse tipo de leitura? A pessoa gosta de que é suspense, terror, aventura? Existe uma persona para quem lê esse livro? Eu acho que esse livro ele não tem uma faixa etária. Porque é uma história que ela agrada tanto quem tem 12 anos hoje, como agrada quem tem 70 anos. Então, porque eu procurei trazer uma linguagem atual, de fácil entendimento, né? E não trazer conteúdo pesado, nem conteúdo leve demais. Então, não tem uma faixa etária assim que diz, olha, esse livro é para minha faixa etária. Ele pega de A a Z, tranquilamente. Né? Eu ainda não vi alguém que eu tenho leitores de 70 anos, mas eu tenho um leitor de 12 anos. Inclusive, um amigo meu pediu que eu mandasse um livro que foi a filha dele de 12 anos. Então, todos eles me trazem um feedback muito bom. Entendi. E quando a gente começar a divulgar o seu livro e os conteúdos que a gente está trazendo aqui pro podcast, você gostaria de dedicar a história para alguém? Você gostaria de trazer uma mensagem que ela ficaria registrada para muitos e muitos anos? Que mensagem que você gostaria de deixar eternizada, ao escrever esse livro? Então, esse livro eu tive muito apoio das minhas filhas. Sempre, quando eu comecei a escrever, elas sempre estiveram ali e me incentivaram, me empurrando, vamos, vamos, vamos. E eu sempre me emocionei, porque teve uma vez que eu recebi uma oferta até razoável por o livro, e eu consultei ela, não, pai, faz isso não, continua, segue nisso aí, né? Então, é, mas eu acho que as pessoas que estiveram ali, que realmente, né, que correram atrás, essas são as minhas filhas, né? E recentemente também eu tive, quando eu estava muito enrolado aqui para
para receber esse livro, eu não tava, a publicadora não me entregava, trazia correção errada e aquela coisa toda. E eu pedi um socorro, aí tem uma amiga minha muito legal, é uma publicitária, que é a Sulamita Augusta, que foi lá, pegou, fez todo o trabalho de correção, diagramação e tudo, e mandou o livro pronto para eles, só transformar no formato de impressão. Então, essas pessoas aí merecem meu respeito. E se você fosse agora ter um momento de gratidão para suas filhas, se nesse momento era um momento onde você possa olhar para elas e mandar uma mensagem para elas de gratidão pela oportunidade que você teve ao lembrar delas e essa homenagem que você gostaria de passar para elas. Então, Natália e Rebeca, né, que elas sabem da importância que elas têm para mim, e gostaria que elas soubessem. Se não fosse elas, com certeza não teria ido, né? Porque desde sempre, pai, vai, pai, você escreve bem, você... Então, eu gostaria de dizer que eu amo minhas filhas, né, a Natália e a Rebeca, e dizer que vocês são muito importantes, tá bom? E quando elas ouvirem essas palavras, que sentimento que você acha que elas têm ao receber essa dedicatória? Eu acredito que nós vamos ter ali uma diversidade ali, que cada uma das duas tem personalidade diferente, né? Talvez a Rebeca com muita euforia, né? Que ela é meio maluca, né? Com bastante euforia, a Natália mais tranquilinha, mas eu acho que as duas vão ficar muito felizes com isso. Bom, então fica aqui as considerações finais para suas filhas. Gratidão por fazer parte do nosso projeto Paulista Show e por trazer um livro incrível aqui, Ponte dos Silêncios. Parabéns. Muito obrigado. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né? Sim, De abrir esse espaço e dizer que o espaço está de parabéns, maravilhoso, amei isso aqui, né? E traz uma oportunidade para a gente ter mais voz. Então, os meus agradecimentos também. fechada. Muito obrigada.